Fala galera, beleza? Vem comigo nessa aula de ciclo trigonométrico. Eu sou Rodrigo Schiffler e esse é o canal Atalhos para Enem. Inscreva-se e deixe o seu like. Se eu perguntar para você o que vem à sua cabeça quando você vê simetria, quando você lê essa palavra simetria, algumas coisas aparecerão. Simetria pode aparecer simétrico, obviamente. Agora tem gente que fala espelho, reflexo, igual, oposto, mesma distância. E de certa forma, todo mundo teria um pouco de razão. Bora fazer o seguinte? Eu vou fazer o seguinte, ó. Supondo que eu tenho um espelho aqui na minha frente, viajando um pouquinho aqui, você concorda que a imagem do meu corpo, ela está atrás do plano do espelho? Tá para viajar? Supondo que seja um espelho ideal, a distância do meu corpo ao plano do espelho deve ser igual à distância do espelho à minha imagem. Vocês concordam? Ou seja, ó, a distância do meu corpo ao plano do espelho é igual à distância da minha imagem ao plano do espelho, só que apesar de mesmas distâncias, são posições simétricas opostas em relação a esse referencial. Então a gente poderia pensar em simétrico como mesma distância e posições simétricas em relação a um dado referencial. Repare, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar um ponto aqui no primeiro quadrante. Vou traçar o arco e vou dizer que esse ângulo aqui mede x. Se você lembra lá da geometria plana, isso é um ângulo central. E o ângulo central deve ter a mesma medida do seu arco correspondente. Ou seja, se esse ângulo mede x, esse arco aqui que eu vou achurar bem bonito, ó, de vermelho, ele também mede x. Beleza? Então, se aqui vale 30 graus, esse arco representa o ponto do arco de 30 graus. Bora fazer o seguinte, esse ponto que está no primeiro quadrante, ele tem um simétrico no segundo quadrante, ele tem um simétrico no terceiro quadrante e ele tem um simétrico no quarto quadrante. Tudo depende do referencial que eu vou te dar. Bora bater aqui o martelo? A partir de agora, um arco do primeiro quadrante nós chamaremos de x. Beleza? Um arco do primeiro quadrante nós chamaremos de x. Ok? Então vamos lá. Pense que o espelho é o eixo y. Você está aqui, ó. Você se olhou, ó, para o espelho. Onde estará o seu reflexo? Onde estará a sua imagem? Ó, lá no segundo quadrante. Então aqui, ó, vai estar esse ponto. Ó, lembre que você tem que olhar perpendicularmente, tá? Então, ó, aqui está o ponto. Aí viaje comigo. Esse triângulo também é retângulo. E ele é congruente a esse triângulo. Esses dois triângulos são iguais, são idênticos, são congruentes. Então esse ângulo aqui também vale x. Então esse arco daqui também vale x. Então eu quero te perguntar uma coisa. Se eu saio daqui e percorro essa semicircunferência até chegar aqui, eu percorri 180 graus. Só que eu não quero percorrer até aqui, eu quero percorrer só até aqui. Você poderia me dizer, já que isso vale x, como seria então a representação desse ponto? 180 menos x, concordam? Então, ó, 180 menos x. Perceberam? Qualquer coisa, pausa e volta. Bom, vamos pensar então agora o seguinte. Você está aqui no x e o seu espelho agora é a origem. Você se olhou para a origem. Onde estará o seu reflexo, a sua imagem refletida? Lá no terceiro quadrante. Beleza? Bom, se liga. Esse ângulo é x porque eles são opostos pelo vértice. Viajou? Então esse arco aqui também vale x. Pela mesma propriedade do ângulo central. Uma meia volta é 180 graus. Se esse arco mede x, esse ponto representará o arco de 180 mais x. Que também é simétrico de 180 menos x. Beleza? Então, ó, 180 menos x, 180 mais x. Você está aqui no x e agora o seu espelho, o seu eixo de simetria é o eixo x. Se olhou no eixo x, sua imagem está agora no
quarto quadrante, tudo bem? Sua imagem está no quarto quadrante. Vou traçar de novo aqui o meu raio, e esse ângulo de novo vale x, porque ele é oposto pelo vértice ao outro. Esse arco também vale x. Te pergunto, uma volta completa não tem 360 graus? Se esse arco mede x, eu lhe pergunto, se eu saio da origem dos arcos, percorro esse arco até chegar aqui, eu percorri que arco? 360 menos x. Uma volta menos x, que também é simétrico desse outro. Os 4 pontos são simétricos entre si. Dá uma analisada aí, pausa o vídeo, vê se você sacou aí. Ó. A partir de agora, arcos do primeiro quadrante você vai chamar de x, do segundo de 180 menos x, do terceiro quadrante de 180 mais x e do quarto quadrante de 360 menos x. Agora repare só, lembre que isso aqui está em grau, viu? Está em grau. Bora para radiano? Π menos x, porque 180 graus vale em π radianos. 180 mais x vai ser π mais x. E aqui vai ser 2π menos x. Você sabe o que eu gostaria que você percebesse? Se esse arco vale 30, x é 30. Ou seja, isso aqui é 180 menos 30, 150. Isso aqui é 180 mais 30, 210. Isso daqui é 360 menos 30, 330. Se você souber qualquer arco, você determina todos os seus simétricos. Por exemplo, vamos supor que um arco aqui seja 225. No terceiro quadrante, 180 mais x. Se você pegar 180 mais x igual a 225, esse x vai dar 45 graus, ó. X é 45 graus. Ou seja, 225 é simétrico de 45. Se aqui é 45, aqui é 180 menos 45. E aqui é 360 menos 45. Beleza? Tranquilo? Massa. Aí se ligue que eu te dei uma enrolada. Sabe por quê? Sabe qual é o nome desse tópico? Redução ao primeiro quadrante. E sabe por que eu não falei? Porque se eu falasse que o nome desse tópico é redução ao primeiro quadrante, você já ia ficar com preconceito. É igual, velho, ó. Igualzinho. Se ligue, ó. Tudo igual, galera, ó. Tudo igual. Eu só chamei de simetria para não te dar medo, para não te dar receio. Aí se ligue, tudo igual, ó. Vou chegar no mesmo lugar onde eu estava. Beleza? Estávamos aqui. Se ligue, você sabe qual é o grande lance? Se esse arco é simétrico a esse, perceba, velho, o nome é redução ao primeiro quadrante pelo seguinte: se eu te pedir o seno desse arco, é só você me dar o seno desse, sabe por quê? Ó, seno não é y, esses arcos têm senos iguais, ó, velho, tem senos iguais. Agora, cosseno, os cossenos são opostos. Ou seja, dá pra gente agora calcular, por exemplo, o seno de 120 graus, o cosseno de 210 graus, a tangente de 225 graus. Agora só tem um detalhe, ó, esse arco não está no primeiro quadrante, ele está no segundo. Esses arcos estão no terceiro. Você vai ter que achar o simétrico desse arco que está no primeiro quadrante, ou seja, você vai ter que fazer uma redução ao primeiro. Bora ver se está de boa? Se ligue só, olha aqui, repare aqui. Suponha que eu queira calcular o seno de 120 graus. Seno de 120. 120 graus é um arco de que quadrante? Segundo. Como foi que nós representamos, nós chamamos um arco do segundo quadrante? 180 menos x, ou seja, ó, 180 menos x tem que dar 120. Se você fizer essa conta, esse x vai dar 60 graus, ou seja, 120 é simétrico de 60 graus. Beleza? Massa. Ou seja, só existem duas opções. Ou o seno de 120 é igual ao seno de 60, ou o seno de 120 é o oposto do seno de 60. Você tem duas formas de pensar isso. Você pode colocar no ciclo e analisar, velho. É só você analisar se esses y, já que eu estou falando de seno, se eles são iguais ou se eles são opostos. Se não quiser fazer o ciclo, eu posso te dar uma dica. 120 graus é um arco que pertence ao segundo quadrante. E nós vimos que no segundo quadrante o seno é positivo. Logo, não pode dar menos seno de 60.
Porque o seno de 120 tem que ser um valor positivo. Então só me resta dizer que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. E naquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, seno de 120 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 210, analise aí, vá. Eu vou te ajudar. 210 está em que quadrante? Terceiro. Como é que você chama um arco do terceiro quadrante? 180 mais x. Então, olha lá, 180 mais x é igual a 210, tá vendo? Beleza, lembre que, ó, qualquer coisa para, volta, tenta fazer. Lembre que é um vídeo, você pode fazer quantas vezes quiser. Galera, se você resolver aquilo ali, x vai dar 30 graus. Bom, então só existem duas opções. Ou o cosseno de 210 é o próprio cosseno de 30, ou é o oposto do cosseno de 30. Então, o cosseno de 210 que é simétrico de 30, ou vai dar mais cosseno de 30 ou vai dar menos. Uma opção, traça o ciclo, analisa onde estão os arcos de 30 e de 210 graus e perceba. Ou 210 é um arco que está no terceiro quadrante. Nós fizemos o estudo de sinal e vimos que no terceiro quadrante nós temos cossenos negativos. Então, só pode ser igual a menos cosseno de 30. Se o cosseno de 210 é negativo, tem que dar menos cosseno de 30. Beleza? Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 210 é menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Mais um, ó. Tangente de 225. Repare só. 225 é um arco de que quadrante? Terceiro. No terceiro quadrante, você representa o arco por 180 mais x. Então, ó, 180 mais x é igual a 225. Se você fizer esse cálculo, você vai perceber que esse x vale 45 graus. Só temos duas opções. Ou a tangente de 225 é a própria tangente de 45, ou é a oposta da tangente de 45. Uma opção, traça o ciclo e analisa. A outra, como 225 pertence ao terceiro quadrante, nós analisamos naquela variação do estudo de sinais que no terceiro quadrante a tangente é positiva, logo não pode dar menos tangente de 45, senão você teria uma tangente do terceiro quadrante gerando um resultado negativo, beleza? Então, ó, tangente de 45 naquela tabelinha vale 1, beleza, galera? Tranquilidade? Que bom, então, que espero que esteja tranquilo, beleza?